graças a Ti, Senhor, em gratidão, porque o Senhor um dia se entregou por nós. Para sempre seja exaltado, Senhor. Lembrando-nos, irmãos, do corpo de Jesus, que por nós foi partido. Comamos todos o pão. A palavra de Deus diz que depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice do Novo Testamento, que é derramado, meu sangue que é derramado por vós. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Em memória do sangue de Jesus por nós derramado, tomemos todos do cálice. Irmãos, vamos nos colocar de pé. E nós vamos cantar aleluia, porque o nosso Deus ressuscitou. Mesmo tendo sofrido, mesmo tendo seu sangue derramado, Jesus não hesitou em morrer por nós, porque os seus olhos já nos via com amor. Jesus já te amava. Jesus, ele não pensou 2 vezes em entregar a sua vida por nós. Então, com o nosso coração, vamos erguer a nossa voz e cantar aleluia, porque o nosso Deus ressuscitou e hoje ele está vivo. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
suas mãos, eleve teu coração a Deus agora e vamos cantar em uma só voz. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Toda glória e todo louvor ao nome do Cordeiro que vive está. Amém. Amém. Vamos permanecer em pé, irmãos, fazer a leitura da palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Gostaria que os irmãos lessem o versículo 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que Deus nos ajude a compreender sua palavra. Podem sentar. Meus irmãos, estou iniciando hoje uma série de mensagens baseadas na carta aos Hebreus. E esta série de mensagens terá como foco principal o que o escritor da carta aos Hebreus diz sobre Jesus. Estou impressionado, irmãos, como a lista é grande. Então, se Deus permitir, pregarei agora pela manhã e à noite. É possível que a mensagem desta manhã eu não consiga terminá-la no tempo, então eu a continuarei na quinta-feira. Aí, quem quiser saber mais alguma coisa sobre a carta aos Hebreus, o que ela diz sobre Jesus, vou continuar na quinta. E a cada domingo e a cada quinta-feira estaremos assim refletindo sobre o que a carta aos Hebreus fala a respeito de Jesus. A carta aos Hebreus tem duas peculiaridades. A primeira, não sabemos quem a escreveu. Há quem diga que foi Paulo, e até muitas pesquisas aí aparecem na internet dizendo que Paulo foi o autor. Há quem diga que foi Apolo, porque Apolo era muito versado nas Escrituras. Há quem diga que foi Barnabé. E há quem diga até que foi Lucas. Mas nós não temos certeza. Pelo final da carta aos Hebreus, quando ele diz, sabei que foi solto o irmão Marcos, aí talvez isso possa indicar que tenha sido Paulo. Mas a estrutura da carta, o desenvolvimento dos assuntos, essas coisas não são do estilo de Paulo. Por isso, muitos estudiosos entendem que a carta aos Hebreus não foi escrita pelo apóstolo Paulo. O outro detalhe é que não temos certeza da data em que ela foi escrita. Pelo fato dela referir que já foi solto o irmão Marcos, então talvez ela possa ser inserida aí antes do ano 70. Talvez. Mas não temos certeza nem do autor e nem da data em que ela foi escrita. Mas uma coisa temos certeza:
a carta aos Hebreus é um tratado de cristologia, o estudo a respeito da pessoa de Cristo. E ele apresenta de modo brilhante, convincente, profundo a argumentação. Ele faz essa argumentação provando que Jesus é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício ideal e ele é a revelação máxima de Deus, conforme iremos ver daqui a pouco. Moody, Dwight L. Moody, diz que a carta aos Hebreus deve ser lida levando em conta o Pentateuco. Por quê? Porque a carta aos Hebreus, ela se refere muito ao ministério sacerdotal levítico e aos sacrifícios. Explica bem a questão do sacerdócio levítico e os sacrifícios. Então você, quando lê o Pentateuco e lê a carta aos Hebreus, você vê aí um vínculo. Ela está linkada, portanto, ao Pentateuco, principalmente ao livro de Levítico. Se você quiser fazer essa experiência, leia Levítico e leia a carta aos Hebreus, aí você vai ter uma compreensão ainda melhor da palavra de Deus. Bom, partindo dessas palavras iniciais, vamos pensar no motivo por que a carta aos Hebreus fala tanto sobre Jesus. O que ela fala a respeito de Cristo? Primeiro, Jesus é a revelação final de Deus a nós. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora, a primeira parte do versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Veja só, ele está dizendo que Deus falava. Aí está no pretérito imperfeito. Aqui agora falou é perfeito. Deus falava. Agora ele não fala mais. Ele falou. E isso nós estamos falando no português, mas no grego está no auristo. E as palavras no auristo, no grego, significam falou de uma vez para sempre. Falou definitivamente. A nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. O que isso significa? Que tudo o que nós quisermos saber sobre Deus, temos que olhar para Jesus. Tanto que, quando Filipe falou assim para Jesus, mostra-nos o Pai, ele falou, como assim mostra-nos o Pai? Eu estou há tanto tempo convosco que não me entendes conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus, ele é essa revelação de Deus, é a revelação final de Deus. Deixa eu explicar para vocês uma das perguntas que a gente faz ao candidato a pastor. Né? O Jaconias vai passar por essa pergunta lá no concílio. Quais são as revelações de Deus que ele conhece? Ele vai dizer que conhece 3. A primeira, a revelação geral ou natural, que é Deus se revelando através da criação. A segunda é a revelação especial, que é Deus se revelando através da Bíblia, de modo especial Deus se revela. E a terceira é a revelação final, que Deus se revelou através de Jesus. Eu acrescento mais 2. Eu acrescento a revelação particular, quando Deus se revela a Abraão, se revela a Israel, de um modo particular, ele se revela ao seu povo. E a revelação histórica, que Deus se revela através da história, mostrando sua soberania, seu poder, sua glória, seu controle sobre todas as coisas. Mas, normalmente, o concílio exige só essas 3.
Por isso que Jesus é a revelação final. Após Jesus, não tem mais revelação, no sentido de revelar a pessoa de Deus, revelar os mistérios de Deus, revelar o plano eterno de Deus, porque Jesus encerra. Tanto que o próprio Jesus vai dizer que a lei e os profetas duraram até João. E Paulo vai dizer que Jesus é o fim da lei. A lei termina em Jesus. É finalizada na pessoa de Jesus. Tudo que quisermos saber de revelação de Deus, temos que ir à Bíblia e ir a Jesus como revelação final. A Bíblia como revelação especial e Jesus como a revelação final. Então, o escritor da carta aos Hebreus diz que Deus nos falou. Quer dizer, não fala mais. Não tem mais revelação, além desta que já foi feita. Nós precisamos ter o que agora? Iluminação. Para conhecer o que está revelado. Em segundo lugar, a carta aos Hebreus diz que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Aí, repetindo Hebreus 2, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, e aí eu marquei em branco, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Muito interessante de Hebreus dizer que Jesus foi constituído como herdeiro de todas as coisas, como uma espécie de favorecimento pela condição de filho que ele assumiu. Ele era dono de todas as coisas como Deus, mas agora na condição de filho, e aí eu vou explicar por que ele tem que ser herdeiro de todas as coisas, porque nós somos co-herdeiros. Em Romanos 8,17, vai dizer, ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros de Deus, melhor, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Para que nós nos tornássemos herdeiros, foi preciso que o pai conferisse ao filho uma herança na condição de filho. Porque ele, como Deus, nós vamos ver daqui a pouco, ele já era dono de todas as coisas. Mas ao assumir a condição de filho, ele se torna herdeiro de todas as coisas, para que, através dessa condição de herdeiro, nós pudéssemos ser incluídos também, como herdeiros com Cristo. Você pode imaginar, meu irmão, eu sempre pergunto, quais são as coisas das quais Jesus é herdeiro? Pois é, você faz parte também dessa herança. A terceira revelação que temos em Hebreus sobre a pessoa de Jesus é que o universo foi criado por, isto é, através de Jesus. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, aí agora eu pontuei, eu marquei, pelo qual também fez o universo. Nós dizemos que Deus foi o Criador dos céus e da terra. E não está errado em falar isso. Entretanto, tanto aqui em Hebreus quanto em João, lá em João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui, o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que o universo foi feito pelas mãos de Jesus. Este é o sentido.
É como se um engenheiro, já expliquei isso para os irmãos, um arquiteto, fizesse um projeto de uma construção. E aí vem o profissional da construção civil e executa. Aí depois, você construiu uma casa. Você vai dizer o quê? Eu construí esta casa. Mas você mesmo sabe que você pode até algum dia ter dado uma ajudazinha lá, mas foram os profissionais da área, e inclusive levando em conta todos os profissionais de uma construção. Pedreiro, carpinteiro, pintor, bombeiro hidráulico, eletricista, ajudantes, uma série de pessoas tomaram parte, essa série tomou parte nessa construção. Então Jesus disse que foi feito pelas mãos dele, através. O planejador é Deus, o arquiteto, o engenheiro é o Espírito Santo e o executivo é Jesus. Então a Trindade realmente fez os céus e a terra, mas a execução foi através da pessoa do Senhor Jesus. Porque que diz aqui através. E quem estudou grego, estudou latim, sabe que existem as declinações que eu já falei tantas vezes para os irmãos aqui. O genitivo é de dentro do Gênesis, o ablativo é da parte, o instrumental é através de. O locativo é no local, o dativo é finalidade. Então, aqui nós estamos vendo que Jesus foi o instrumento, foi o instrumental, foi através dele que todas as coisas foram criadas. E quando eu leio, irmãos, Colossenses, capítulo 1, versículo 16, eu fico deslumbrado. Porque olha o que diz. Pois nele, novamente a declinação, o locativo, no lugar, na pessoa. Nós tínhamos visto até agora o instrumental, através de. Mas agora nós estamos vendo que todas as coisas foram criadas dentro de Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos. Vocês estão vendo que agora estão vendo aqui categorias de anjos. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado, agora o instrumental novamente, está vendo? Tudo foi criado nele, mas também por meio dele. E aí agora você encontra a finalidade, o chamado dativo. Para ele. Meus irmãos, isso é demais. O envolvimento de Jesus na criação de todas as coisas, sejam as visíveis, as invisíveis, os principados, as potestades, os tronos, todos os seres angelicais, de todas as categorias, sejam serafins, sejam querubins, sejam arcanjos, o arcanjo, né, que foi o caso de Miguel. Tudo isso foi criado nele. Tudo isso foi criado por meio dele. E tudo isso foi criado para ele. Se Jesus é o dono de tudo isso, e você é herdeiro com Jesus,
Entendeu agora? Então deve-se observar não apenas a instrumentalidade por, mas também a finalidade para. Deus preparou tudo isso para o filho dele, para dar de presente como herança ao filho dele. Que herança, hein? Combinando, irmãos, este versículo com Romanos capítulo 11, versículo 36. Nós temos aí a resposta daquilo que eu já falei diversas vezes para os irmãos sobre a questão da pergunta existencial do ser humano: de onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou. Romanos 11, 36. De onde eu vim? Dele. Da parte dele, de dentro dele. E como é que eu vivo aqui? Por meio dele. E para onde eu vou? Para ele. Cadê Paola Amorim? Cadê você? Está aí, Paola? Está não, não? No aniversário de 15 anos dela, eu preguei neste versículo. A origem, o motivo e a finalidade da vida. Porque dele, por ele, ou por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que coisa, hein? Agora, mas um detalhe aí de Romanos 11, 36. Que nós viemos dele. Raciocínio no seguinte, meu irmão. Preste atenção. Antes de todas as coisas existirem, quem existia? Só Deus. Isso significa que não existia mais nada. Viu, crianças? Antes do mundo ser criado, só tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Não existia mais nada. Se não existia nada, como é que essas coisas foram criadas? Onde elas foram criadas? Porque nele, lembram-se? Nele. Quem aqui já entrou num ônibus bem apertado e que alguém está pedindo licença? O que que você faz? Murcha a barriga, né? Não, eu digo em pé, você está em pé, dentro do ônibus, bem apertadinho. E alguém pede licença, o que que você faz? É um exemplo bem assim, rudimentar, elementar, mas foi mais ou menos isso que Deus fez. Ele teve que murchar a barriga para poder dar um espaço para que o universo fosse criado. Força de expressão, viu, irmão? Não pega as coisas literalmente, não. Eu tinha um professor que dizia assim: escreve a lápis. Escreve a lápis. É a ideia que nós chamamos, é uma palavra grega que significa kenosis. Há quem fale kenosis, mas a pronúncia certa é kenosis. E aí fala a função kenótica de Jesus. Esvaziamento. A palavra kenosis significa esvaziamento. E é isso que diz em Filipenses 2:7.
antes a si mesmo se esvaziou. Aí você pode dizer, não, pastor, mas aí está se referindo a quando Jesus se fez homem. Mas quando mesmo que Jesus foi crucificado, irmãos? Quando que ele foi morto? Antes da fundação do mundo. No plano eterno de Deus, no chamado aionios divino, não tem o Cronos. Houve um momento em que Deus criou o Cronos, o tempo. Mas na eternidade, quando Deus decide criar o universo, Ele tem de, um certo modo, se esvaziar, porque Ele preenchia tudo. Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, preenchiam tudo. Era a totalidade. Mas há um momento que ele tem que aplicar a kenosis, o esvaziamento, a dar espaço para que o universo exista. Essa agora é uma interpretação pessoal. Daí eu acreditar que quando a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, foi preciso que Deus desse um espaço para a criação, esse esvaziamento dele mesmo. Quarta referência que eu encontro na carta aos Hebreus, sobre a pessoa de Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1:3. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória. É o resplendor da glória. Sabe o que é resplendor? Aquela luminosidade intensa. Um brilho intenso. Agora, irmãos, eu tenho que me conter porque eu choro com essas coisas. Olha quem que Jesus é. Ele é o brilho de Deus. Deus brilha, Deus resplandece através do seu Filho. A glória de Deus é Jesus. Jesus é a glória do Pai. Que coisa! Ele que é. Não está dizendo foi e nem está dizendo será. Há um tempo no grego que é chamado presente contínuo. É sempre. Todas as vezes na Bíblia em que foi mostrada a glória de Deus, era Jesus quem resplandecia. Por isso que João vai dizer que a luz resplandece nas trevas. Por isso que João vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era um caos, e Deus disse: haja luz, resplandeça o meu filho, resplandeça a minha glória. Isso para mim é demais aqui. Ele é o resplendor, é o brilho intenso do Pai. Aí você pode compreender um pouco quando na cruz ele diz: Deus, por que o Senhor me desamparou? Cadê a nossa glória?
Ele que é o resplendor da glória. A glória de Deus só pode ser percebida, conhecida através de Jesus. Tanto que ele fala: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho de Deus, o Filho do homem, o fez revelar. Isso está em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Deus nunca foi visto. Todas as vezes que a glória de Deus foi vista, na verdade, era Jesus, porque Ele é a resplandecência da glória de Deus. É muito interessante que o próprio Jesus diz que Isaías viu a glória dele. Em João 12:41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Quando foi que Isaías viu a glória? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor e o seu séquito enchia o templo. E os serafins com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No ano da morte do rei Uzias, Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Quem que Isaías viu? Jesus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Jesus disse que até Abraão viu ele. Porque ouviu vai parecer que é ouviu, né? Viu ele. João 8,56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Os discípulos vão dizer que viram a glória do unigênito do Pai. João 1,14. E o Verbo, a palavra eterna, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Não vemos assim nenhuma resplandecência física de Jesus, a não ser quando ele sobe ao monte e lá ele é transfigurado, suas vestes se transformam resplandecentes. E ali pode-se ver, pode-se ter um vislumbre dessa glória dele. Mas aqui, João vai dizer: vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Uma das mensagens que eu vou pregar vai ser: Jesus gerado e não criado. Vamos falar sobre isso. Unigênito, único gerado. Neste versículo, ainda fala
de Jesus. Essa é a quinta lição que eu digo, revelação que eu tenho de Hebreus a respeito de Jesus. Que Jesus é a expressão exata do ser divino. Ainda, Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata. Não está dizendo apenas da sua pessoa, mas do seu ser. Do seu ser. Vejam só, nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus, ele é não imagem. Ele é a expressão exata de Deus. A expressão exata do seu ser. Para sabermos exatamente como Deus é, porque Jesus é a expressão exata. Para sabermos exatamente como Deus é, precisamos conhecer Jesus. Quem não conhece Jesus não pode conhecer o Pai, porque Ele é a expressão exata. Por isso que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus. Por isso que só Ele é o caminho. E aqui aqueles versículos que eu falei há pouco sobre Filipe, João 14:8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quer dizer, olha, se nós virmos Deus, não precisamos de mais nada. E aí no versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, como assim? Há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu sou a expressão exata do Pai. E vocês percebem que não é com referência a contorno físico, mas a expressão de amor, a expressão sacrificial. Tudo aquilo que Jesus fez, que falou, que ensinou, que demonstrou. É isso que Deus é. A expressão exata. Sem faltar nada do Pai. Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido. Bem, irmãos, o nosso tempo acabou. E aí eu vou continuar esta mensagem na quinta-feira, porque à noite eu vou falar sobre o nome de Jesus. O excelente nome de Jesus, hoje à noite. E aí aqueles que desejarem ver a sequência da mensagem, venham na quinta-feira e a gente pode apreciar um pouco mais aqui. E aí, a cada domingo que eu for pregar, e como dezembro é o mês do aniversário do nascimento de Jesus, então eu estou aproveitando também para ver o que o escritor da carta aos Hebreus nos ensina sobre Jesus. Quero terminar com o último versículo que eu postei aí, irmãos, do multimídia, que é 2 Pedro 3,18. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós orarmos e encerrarmos assim o culto desta manhã. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Gente, um dia eterno é muito interessante, né? Um dia eterno.
aí vocês veem que a recomendação do apóstolo Pedro é que a gente precisa crescer em duas coisas: na graça e no conhecimento de Jesus. Na graça, para sabermos o quanto Deus nos ama e o quanto somos perdoados, o quanto as misericórdias dele são renovadas a cada dia, o quanto não podemos fazer nada por nós mesmos, pela nossa salvação. Mas no conhecimento de Jesus, porque vocês sabem que este é um assunto que eu bato na tecla o tempo todo, que vida eterna é conhecer Jesus. Quem não conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e quem não conhecer a Jesus, não tem vida eterna. Aproveitem para ler a carta aos Hebreus. Tentem pontuar aí tudo que ele fala sobre Jesus. Tentem conhecer Jesus. Eu, estudando, irmãos, a palavra de Deus, quando eu pego desde lá da criação e que eu vou encontrando tudo que a Bíblia fala sobre Jesus como protótipo, sobre os protótipos de Jesus no Antigo Testamento, eu fico assim, deslumbrado, eu paro, eu oro, eu agradeço a Deus. E às vezes a vontade de repartir com os irmãos. Repartir com os irmãos. Mas a gente só tem, 3 encontros no máximo por semana, para falar sobre isto. E às vezes a gente não consegue a presença de todos, A gente fica pensando, por que o irmão fulano não está aqui, para poder ser abençoado também com esta compreensão da pessoa de Jesus. Vamos orar então? Ó Senhor nosso Deus, te agradecemos porque Tu és o nosso Pai, porque assim Tu nos ensinaste a orar, Pai nosso que estás nos céus. Te agradecemos, Senhor, porque Jesus, o Teu Filho, veio como Filho ao mundo. E Ele nos apresenta como co-herdeiros, também como filhos adotivos. E nós somos adotados através de Jesus. E através dele, Pai Santo, nós nos tornamos herdeiros de todas as coisas. Mas isso é pela Tua bondade e pelo Teu amor. Te agradecemos pelo que Jesus fez por nós, Senhor. Que Ele não negou a sua vida, submeteu-se ao Calvário e a tudo que aconteceu ali até a morte dele. Mas te agradecemos também porque Ele venceu a morte. Te agradecemos porque Ele está conosco. A Tua palavra diz que Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias. Obrigado, Jesus, porque Tu estás aqui. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão pelo que o Senhor fez e faz por nós. Te agradecemos também, Pai Santo, porque Jesus vai voltar e há de restaurar todas as coisas. Que toda lágrima será enxuta e de que, ó Deus, toda tribulação, toda dor, todas as enfermidades passarão e estaremos para sempre com o Senhor. E agora, Pai Santo, ao despedirmos deste culto, rogamos que o Teu amor glorioso encha os nossos corações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo domine os nossos sentimentos e que as consolações do Teu Espírito conosco sejam, e de igual forma, Pai Santo, sobre todos os Teus filhos na face da terra espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos, e até